Neurocirurgião explica como funciona a área da empatia no cérebro. Por que algumas pessoas sentem prazer no nosso sofrimento? É interessante isso. Com essa visão do cérebro meio material, né? É como se a gente... muitas vezes isso é interpretado incorretamente por muita gente, como se a gente fosse movido só por instinto e cada um por si, e como se a gente fosse predestinado a buscar prazer e cada um concorrer com o outro. Existe muito essa visão até no senso comum. Mas a gente sabe que tem regiões do cérebro que são mais ativadas ou em conjunto, né? Tem grupos de músicos ligados na orquestra cerebral quando você tem empatia por alguém. A gente tem uma série de mecanismos empáticos que são evolutivos. O bebê já nasce com algumas características de empatia, ao mesmo tempo que também tem características de competitividade, tá? Mas tem as duas coisas. Então você tem experimentos que mostram bebês que com seus gestos ali eles conseguem demonstrar que se preocupam com a dor do outro, entendeu? Isso faz bem pro próprio cérebro. Isso liga regiões cerebrais específicas. Então, entendi. Tem uma área reservada para isso no cérebro. Sim. Um conjunto de áreas funcionando ao mesmo tempo. Não é uma área só reservada para isso. Sim. De todas aquelas áreas, tem um jeito delas conversarem, tem uma rede, tem uma rede para isso. Tipo, um aplicativo para isso. Você tá com o seu iPhone, ele é o mesmo iPhone. Mas de acordo com o aplicativo que você instala, ele pode fazer muitas coisas diferentes. Cada aplicativo vai pegar partezinhas do seu iPhone e fazer elas trabalhar de uma maneira específica para aquele aplicativo. Então tem, entre aspas, um aplicativo para empatia. E tem um aplicativo para competitividade. Então fizeram um estudo muito interessante em que pegaram duas pessoas. Colocavam uma pessoa aqui sofrendo algum tipo de dor. Tipo um choque, um beliscão. Acho que e outra vendo. E aí pegavam essa máquina de ressonância magnética funcional, colocavam na cabeça da pessoa que está vendo. Então eu tô aqui deitado vendo alguém sofrer uma dor, né? Uma agressão que está doendo. E também colocaram a máquina em quem estava sofrendo a dor. Tá? Então tem alguém ali sendo beliscado com a máquina na cabeça e eu aqui assistindo a isso com a máquina na cabeça. As regiões cerebrais que são ativadas, ou grande parte delas, são as mesmas para você viver a dor e para você ver a dor no outro. Você consegue se projetar e ativar as mesmas áreas cerebrais. Mas se você colocasse, não foram com esses times, só para exemplificar aqui, colocasse a camisa do Palmeiras naquele ali e o cara daqui fosse corintiano, o mesmo experimento, em vez de ligar as áreas iguais de empatia, ia ligar as áreas da satisfação. Só por você trocar a camisa de futebol. Não foi com Corinthians e Palmeiras, não lembro quais foram os times, mas foram com times de futebol rivais. Desse país onde foi. Inglaterra deve ter sido feito isso aí. Foi na Inglaterra. Desculpa, porque é muito susto pra gente guardar esse detalhe. Mas interessante. O simples fato, entende? É como se tivesse um instinto empático. Eu consigo me colocar no lugar do outro, ativar as mesmas áreas cerebrais automaticamente só por ver ele sofrendo. É como se eu estivesse sofrendo igual. Eu sinto um pouquinho da dor dele, porque ativa as mesmas áreas. Mas se ele torce para outro time de futebol e não sei mais nada desse cara, eu tenho satisfação em ver ele sofrer. Cara. Então, por isso que é difícil se relacionar na humanidade, né? A gente, por coisas estúpidas, né? Assim, ou mínimas ou pequenas diferenças, você passa a estabelecer uma relação de satisfação com o sofrimento do outro, de sofrer junto com ele. Então, talvez, tentando pegar da neurociência para a sociedade, uma das principais funções nossas seria mostrar para as pessoas que você pode ter diferenças, mas que lá no fundo todo mundo é muito igual ainda. E que você tem que exercitar, sofrer a dor do outro e não se satisfazer com ela, entendeu? Porque aí você pode, simplesmente por um dado bobo como esse, imagina isso escalado, por causa de um partido político, ou por causa de uma visão religiosa, ou por causa de a cor da pele, ou por causa de uma etnia, ou porque, enfim, as várias coisas que a gente vê na história. Por causa só de não estar no mesmo grupo, você já ativa mecanismos cerebrais diferentes. Independente de educação, de ter que ouvir aquilo 1 milhão de vezes. Você entende que nesse experimento foi só a camisa de futebol. Agora imagina isso escalonado para várias outras coisas, né? Não, é interessante também que então existe uma informação no teu cérebro que tá te dizendo, ó, se ele não é do nosso grupo, é melhor você até ter prazer com a dor dele. Exatamente. Também tá no cérebro. Então, se você troca a chave e passa a falar que ele é do nosso grupo, automaticamente a resposta cerebral muda.
automaticamente. Fizeram um estudo com esses bebês também. Tem um documentário no Netflix. Claro que documentários tem sempre o lado que às vezes um pouco apelativo, um pouco do lado de atingir o público, né? Então tem que ter cuidado. Até porque eles convidam o cientista para um documentário fora de contexto. E depois o cientista aparece ali como se ele tivesse falado uma coisa que ele nem falou muito bem daquilo. Então tem que ter cuidado com o documentário. Mas o documentário é interessante, porque ele fala um pouco dessa questão do altruísmo e as bases evolutivas ou neurocientíficas para isso. E é legal você só parar com aquela ideia de que assim, é como se a gente fosse feito para brigar com todo mundo. A gente tem potencial, tem mecanismos altruístas no nosso cérebro que evoluíram assim, e outros de competitividade. Por exemplo, a gente não é a espécie mais forte. Tá longe de ser mais forte, né, fisicamente. A gente só conseguiu sobreviver e evoluir pelo que os dados de antropologia mostram, né? De estudos, né, da evolução humana, que provavelmente a gente conseguiu sobreviver porque nós nos juntamos. Nós conseguimos entender que para eu sobreviver eu tenho que me juntar. Então a gente deve ter selecionado mecanismos cerebrais que dão satisfação na gente se juntar. Porque pra gente derrubar um mamute, vai ter que juntar 10, 20, 40, 50. Vai ter que jogar o mamute até ele cair do penhasco. Enfim, vai ter que perseguir um leão até ele cair por exaustão. Construir a caverna, um monte de coisa. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, se tiver um outro grupo de seres humanos que são empáticos entre eles, é melhor todos nós ativarmos as nossas defesas, senão a gente vai morrer, né? Exatamente. Então, é uma dádiva e um problema ao mesmo tempo, né? Essa o desafio é assim, estabelecer, na minha opinião, com o nosso potencial de processamento de informação, que é muito avançado, a gente conseguir estabelecer sempre novos modelos em que nós tornemos os grupos cada vez mais dialogáveis entre si. Que eu possa participar de subgrupos diferentes de você, mas que eu não precise jamais ficar feliz com o seu sofrimento. Isso é utópico, a gente está muito distante disso. Mas a gente tem potencial longe, né? Neurobiológico para isso. Tá lá a gente dentro. pode. É só tá lá. É difícil, mas tá lá, entendeu? Tu te dei uma lata de argila aí, cara. É difícil fazer escultura. Mas a argila tá aí. Vamos com calma, entendeu? Não é porque você não tá conseguindo que a gente vai jogar a argila fora ou achar que não tem jeito de fazer a escultura só porque eu não sei como, né? Então, é legal porque de vez em quando a neurociência, por algumas coisas que desconhece, traz alguns mitos, né, interpretados errado pelo senso comum e pelos próprios cientistas que divulgam isso errado, como se a gente tivesse fadado a coisa que a gente não tá, entendeu? Tá. Mas eu entendi, acho que mais ou menos isso, né? A gente consegue ter empatia quando a gente talvez se olha e se enxerga na outra pessoa, né? Então, quando a outra pessoa, por exemplo, tá com um time de futebol rival, tu meio que não se enxerga lá. Então, se a pessoa estiver sofrendo um beliscão, tu acaba até sentindo prazer, sentindo alguma, né? Vai gostar. E se a pessoa estiver usando o mesmo uniforme ou o mesmo camisa de time, talvez tu vai se botar num lugar, pô, poderia estar sendo eu ali a estar sofrendo, né? Essa injustiça, essas coisas e tal, assim. Interessante esse corte. Bem diferente, assim, né, do que a gente tá falando. Eu vou tentar trazer uns mais diferentes. É isso, pessoal do YouTube.